Olá a todos, professor da saúde aqui hoje, começando a sua primeira matéria com o professor Eugênio Kokov, né? Professor aí que é treinador desde 1963, e hoje vai falar um pouquinho pra gente aqui do seu trabalho, da sua carreira, de tudo que ele tem para passar para nós aí que estamos aprendendo mais sobre treinamento. Hoje a gente vai começar um pouquinho aqui com ele, né? Ele é também um membro do nosso site aí, que você pode estar lendo os textos, mas hoje ele vai falar um pouco com a gente aqui sobre a sua carreira. Senhor Eugênio, a primeira pergunta que eu falei para o senhor, eu queria saber assim, como começou, como que o senhor foi aí, que o senhor chegou nesse nível que está aí hoje, como é que começou a sua carreira? Bom, a carreira dentro do esporte começou, como quase tudo acontece, por acaso, né? Eu sempre fui um garoto muito ativo, muito frágil, né? Mas muito ativo. E aos 13 anos eu tinha uma crise de bronquite, né? Bronquite asmática, e me recomendaram a ginástica respiratória. Eu procurei o Esporte Clube Pinheiros para fazer atletismo. Fiz atletismo lá no Pinheiros, como sócio militante, naquele tempo tinha, não sei se ainda tem hoje. Mas como era muito frágil, então o técnico recomendou que eu fosse até um galpão lá no fundo. Vai lá no fundo, lá que tem os caras grandão, fortão, levantando os pesos, vai lá e vai fazer alguma coisa para poder fortalecer um pouco essa sua estrutura, né? E eu gostei, né? Gostei, fiz, continuei fazendo sempre, mas sempre aliado a outros esportes. Então, fiz atletismo, fiz várias lutas, né? Vários tipos de lutas, fiz corrida também, enfim, sempre fiz muita atividade física. Mas o que realmente me empolgou muito foi o fato de que eu observei em mim mesmo uma grande melhora, não só no aspecto, digamos, estético, visual, né, morfológico, da musculatura, mas também na saúde, né? E eu notava que as pessoas que lá estavam, alguns até, para mim na época velhos, né, eu tinha 13, 14 anos, o pessoal de 50 anos lá, tremendamente forte, esporte, jogavam futebol, nadavam, tal, isso foi me empolgando muito. E aí eu acabei dedicando esses meus últimos mais de 50 anos, né, a minha vida para a musculação em todas as suas abrangências, né. Eu me lembro que eu montei minha academia em 63, né, no mesmo ano que foi fundada a Federação Paulista de Musculação, da qual a minha academia Espartaco é uma das fundadoras. Eu me lembro que naquela época a minha academia era uma das poucas existentes em São Paulo, na região sul, talvez a única, né? Era chamado Tenda dos Milagres, uma ligação, né, com o romance de Jorge Amado, Tenda dos Milagres, porque as pessoas entravam lá muito debilitadas, né, e saíram de lá nem. Isso acontece até hoje. Hoje a ciência explica por que, né, acontece isso. E era uma época dura, porque não havia pesquisas científicas, né? Então o indivíduo praticante de exercícios resistivos, naquele tempo a gente chamava de modelagem física ou de culturismo, né? Praticantes de musculação, eles eram alvo de uma série de chacotas, inclusive, né, de mal entendidos. O indivíduo ficava impotente, sofria de hérnias, tinha vida precoce e uma série de coisas, tudo coisa, historinha do Saci Pererê, que depois veio a ciência e mostrou na prática, né, na pesquisa, né, a pesquisa bem fundamentada, que nada disso acontece, muito pelo contrário. E é o que a gente via, né? Quando diziam assim, a criança que faz musculação não cresce. Eu falei, bom, muito bem, então onde estão os anões, né? Que fizeram musculação, e eram muitos, né? Que fizeram musculação nas suas adolescências ou meninices e cresceram normalmente, né? Tantos exemplos até de gigantes aí, né? Pessoas que cresceram além do seu limite genético em função da atividade física, boa alimentação, etc. E foi assim. Tá certo, então. E o senhor também foi atleta, né? O senhor também foi atleta. O que basicamente mudou daquela época de atleta? O senhor foi competidor, tudo, da época do bodybuilding para hoje, né? O que tem diferença hoje do fisiculturista antigo, né, para os fisiculturistas de hoje, chamados bodybuilders hoje em dia, né?
Bom, eu pratiquei muitos anos, né, de judô, karatê, fiz pugilismo, inclusive com o pai do Éder Joffre, do Joffre, né? Mas sempre fazendo musculação. E cheguei até a competir em 77, 78, eu competi, já com um pouco mais de 30 anos de idade. Fui campeão do campeonato que era tão importante quanto o brasileiro, o Rio São Paulo, na minha categoria, né? E campeão paulistano no campeonato que havia na época, 77, 78. A grande diferença do meu tempo para hoje é que o pessoal treinava de verdade, como os atletas de verdade fazem hoje, treinam. A grande diferença é o treinamento adequado, específico, suficientemente intenso, forte, né, e bem dosado. Então esse negócio que a gente ouve, lamentavelmente, por aí, o cara tem esse físico que fica 5, 6 horas o dia inteiro. Vi outro dia uma entrevista na televisão, aí, num programa bastante assistido, que a repórter disse, mas também o cara fica 12 horas dentro da academia, só se for o dono, né? Porque hoje não se consegue um treinamento acima de 1 hora, porque é catabolizante. Então, a grande diferença daquela época para hoje é que se treinava muito mais seriamente, né? Não se treinava muito porque as opções, as variantes de exercício eram poucas. Então você tinha o quê? Barras, halteres, muito peso, né? Bancos, pranchas e suportes. É o que você não tinha aparelhos, máquina. Não era como a academia hoje, um verdadeiro parque de diversões. Então as pessoas acham que tem que treinar horas para poder fazer todos os equipamentos. Não é verdade, né? Era comum as pessoas aumentarem 20 até 30 quilos de peso muscular em um ano apenas com treinamento e alimentação normal, porque não havia suplementos alimentares. E também não havia drogas, né? As drogas hormonais começaram a ser comercializadas, se ouviu falar da existência no início dos anos 60. Mas era assim muito raro alguém que fizesse uso de alguma coisa. E fazia assim. E o uso era muito pouco, né? Então não era o responsável pelo grande sucesso em termos de condições físicas, né? Tanto em termos de desenvolvimento muscular, como de força, etc. Era o treino, a boa genética, alimentação farta, não se falava em comer apenas a clara do ovo, se comia o ovo inteiro, né? Se tomava leite. Leite não havia o leite desnatado, era só leite integral, tomava-se muito leite, comia-se muita carne vermelha, não fazia mal, né? Comia-se muito arroz, feijão, macarrão, enfim, comia-se comida, né? E hoje tem todo esse folclore em cima da otimização dos alimentos, dos suplementos, tal, o que é válido, é verdadeiro, auxilia mesmo muito, mas não é só isso, né? E principalmente o demônio das drogas, né? Isso é o grande mal do esporte em geral, e principalmente o fato de que crianças, adolescentes e pessoas em geral, até adultos de ambos os sexos, acabam acreditando, por uma má publicidade feita na imprensa, de que o que leva a se ter um físico de expressão, um desempenho motor superior, são as drogas. Todo mundo acompanhou há anos atrás a história do Ben Johnson, né? Todo o sucesso dele como grande corredor velocista que ele foi, devia ser das drogas. Aí ele pergunta, o que ele tomou aí? Está no jornal, é só ler no jornal, né? Nandrolona, está lá escrito, vai lá, compra, então vê se você vai correr os 100 metros abaixo de 10 segundos. Não vai. Nem vai levantar 200 quilos por causa disso. Isso é uma ilusão. É isso aí. Então, referente a todos esses assuntos que a gente está abordando com o senhor já tem vasta experiência no campo aí, né, de treinamento, e falou um pouquinho das drogas, falou um pouco de suplementação. O jovem hoje que quer procurar ser atleta profissional, seja qual for a modalidade, é importantíssimo esse trabalho para ele de base da musculação. O quanto é importante para ele esse trabalho?